Eu acho que você não tem que olhar o negócio em si, você tem que fazer uma reflexão primeiro, se franquia serve para você. Eu acho que nem todo mundo tem perfil para ser franqueado. Franqueado significa que você precisa ser disciplinado, você precisa seguir regras, né? Porque não dá para você ter uma rede de franquias que cada franqueado faz do seu jeito. Franquia é um negócio de detalhes, é um negócio de dia a dia, é um negócio que você tem que estar acompanhando todos os dias, né? Porque uma falha, alguma insatisfação do cliente, aquilo pode reverberar e prejudicar a marca, prejudicar o seu negócio. Ainda mais agora que o cliente está super potencializado pelas mídias sociais, né? Que ele pode divulgar e influenciar o poder de consumo das pessoas. Cara, o cara tem que estar lá no dia a dia da operação. Olá, pessoal. A gente está começando mais um episódio do Vidi Talks. Esse lugar gostoso que a gente está celebrando os nossos 15 anos, conversando com profissionais super relevantes do varejo. E hoje a gente está recebendo aqui o José Fugici. Então, um super prazer, Zé. Que bom que você está aqui com a gente hoje. O Zé, ele é o cofundador da Central do Varejo e da Go Akira, um especialista em franquias, e eu vou deixar ele contar um pouquinho mais para a gente dessa jornada, do que ele está fazendo, um super influencer aí no segmento de varejo. Ô, Paty, obrigado pelo convite, estou até emocionado aqui, estou arrepiado, hein, galera, aqui a gente está participando aqui. Obrigado, pessoal da Vidi, também pelo convite, uma honra aqui falar um pouquinho de varejo, de franquias, trocar um pouco desse conhecimento que a gente tem aí, desenvolveu ao longo de muito tempo aí. Também sou pai de duas crianças, Eduardo e Ana Luísa, marido da Fabiana, que você conhece. Conheço. Sou autor de 3 livros, Franquias Vencedoras, em busca da franquia ideal e do sonho sucesso, para quem está nessa jornada de expandir o seu negócio, ter as nossas referências para poder ajudar nessa jornada. E também tem o canal no YouTube, tem mais de 150 mil inscritos no canal, a gente é o segundo maior do segmento dentro do Brasil. Como é que é o nome do canal? É o meu nome mesmo, Fugici. Fugici. Procura lá que tem bastante Legal. conteúdo bacana para quem está nessa jornada de escolher uma franquia para investir. Legal, muito bacana, Zé. Ô Zé, começa contando pra gente um pouquinho, o que você acha hoje que um empreendedor ele tem que avaliar quando ele vai escolher uma franquia? Eu acho que a primeira reflexão que eu costumo dizer, Paty, é você fazer uma autoanálise. Eu acho que você não tem que olhar o negócio em si, você tem que fazer uma reflexão primeiro, se franquia serve para você. Eu acho que nem todo mundo tem perfil para ser franqueado. Franqueado significa que você precisa ser disciplinado, você precisa seguir regras, né? Porque não dá para você ter uma rede de franquias que cada franqueado faz do seu jeito. Então, se você é uma pessoa extremamente inquieta, que quer fazer do seu jeito, você não gosta muito de seguir regras, franquia não foi feito para você. Então, primeiro é olhar para dentro. Segundo diferente de um negócio de investimento imobiliário ou financeiro que tem outras pessoas que te ajudam nessa jornada para você poder rentabilizar o seu capital, a franquia, a grande maior parte dos negócios, depende do umbigo no balcão. É do profissional que vai estar lá no dia a dia, né, junto com a equipe dele, treinando, contratando, desenvolvendo o negócio. Né? E se a pessoa não tem afinidade, não gosta daquilo que ela faz, ela vai se dedicar da forma que o negócio vai exigir? É porque negócio é uma coisa meio... tem um grau de subjetividade ali. Qual é o nível de dedicação? Né? Dependendo da época e da fase do seu negócio, às vezes você tem que trabalhar 14, 18 horas por dia. Né? Porque necessita, né? O negócio precisa de você. E se a pessoa não gosta daquilo que faz, não gosta daquele segmento, ela vai se dedicar para o negócio dar certo? Então, acho que o primeiro passo é fazer uma autorreflexão. Eu acho que as pessoas pecam nesse aspecto e querem achar assim, Fugici, qual que é o melhor negócio de franquia para eu poder investir? A pergunta não é essa, a pergunta é o que você gosta de fazer? O que vai te dar tesão, energia de acordar todo dia, matar um leão por dia para poder vencer os desafios que é empreender no Brasil? Empreender no Brasil é muito difícil. Né? Fala mais sobre isso, Zé. Acho que vou repetir o que todo mundo escuta toda hora, a questão de carga tributária, as questões trabalhistas de pessoas, né? De você conseguir treinar, né? De você capacitar esse time, né? De você conseguir reter esse time. Né? Com relação mesmo à concorrência, hoje você é um negócio omnicanal e ao mesmo tempo internacional. Você tem um negócio de varejo aqui, um negócio de moda, lá no interior de São Paulo, em Araraquara, está competindo com o marketplace chinês, que entrega o produto ali em 24 horas, né? Em 2 dias ali para o cliente final. Então, é complexo. Se você não tiver disposição e energia para fazer a diferença na vida do cliente, é difícil você ganhar dinheiro com varejo e com franquias. Sim. E eu acho muito legal isso que você está trazendo, porque a gente, aqui, fazendo um parênteses, né? A gente lida com franquia o tempo todo aqui na Vidi. E a gente vê essa questão que você trouxe muito bem. Eu vou chamar de padrão. Então, é importante existir um padrão.
E é importante um foco no atendimento. A gente aqui, você sabe que a gente trabalha com esses 2 pilares, a gente faz todo o monitoramento disso, e seja da jornada, seja da execução da loja. E é muito bacana porque existe isso que você está falando, mas por que um padrão? Um padrão não é uma coisa, vamos dizer assim, negativa, porque daí eu perco aquela humanização, eu perco o meu toque. O que você acha? Eu ia dizer o que eu acho, mas eu queria ouvir o que você acha dessa história do padrão. Muitas franquias vêm para mim com essa dúvida. Paty, acho que você precisa partir da premissa, da prerrogativa de que o franqueador, ele já testou. Ele sabe qual que é a estratégia, a melhor abordagem, o melhor atendimento, o que ele tem que fazer, qual é o melhor processo para ele poder obter o resultado daquele processo de vendas que ele faz, seja de serviço ou seja de produto. Portanto, você padronizar essas boas práticas é extremamente importante para você assegurar que o franqueado possa ter resultado. Né? Eu tô rindo porque o pessoal que está assistindo não sabe que isso não foi combinado, mas é exatamente isso que eu diria. E também imagina o seguinte, o nosso povo latino, que nós somos os brasileiros, eles são muito criativos, né? Cada um acha que tem que ser desse jeito, acha que poderia ser feito de outro jeito. E imagina que se cada franqueado, se cada colaborador na ponta lá fizesse do jeito que ele acha que deveria ser, né? Essa rede talvez não entregaria a mesma experiência em cada unidade. Eu acho que isso é problemático para a própria marca, porque imagina que você trabalha toda hora com uma oscilação de expectativa e satisfação do cliente. Ele vai numa unidade super bem atendido, que legal. Exato. Aí vai numa outra, um nível de atendimento totalmente diferente. Pô, mas que rede é essa? Exato. Né? Então isso acaba, essa oscilação e dessa expectativa e também dessa satisfação do cliente, acaba prejudicando a percepção da marca, né? Por esse cliente, né? Exato, acho que é isso mesmo, 2 pontos importantes. Um é a marca, que ela precisa assegurar que ela está executando aquilo da mesma maneira, né? Em todos os pontos em que ela tiver. E a outra é essa questão que eu toco muito, que é do resultado, que você trouxe muito bem. Então, de uma maneira muito simplista, assim, né? Se você pegar uma receita de um doce, de um bolo, e você já sabe que daquele jeito fica exatamente como você espera. Perfeito. Mas aí você não cumpre a receita e aí você reclama no fim porque não ficou do jeito que você esperava, então aí a gente tem um problema. Perfeito. Então eu acho isso muito legal. E quais são os principais erros, né, que franqueados cometem? Assim? O que você vê por aí? Se tiver como contar algum case sem expor. Eu acho que talvez um dos principais erros é delegar excessivamente sem ter um controle e uma gestão adequada. Né? Acreditando que aquele gerente, aquele seu staff, a sua equipe vai ter a competência de tocar um negócio sem eventualmente você estar ali no dia a dia da operação. Eu vejo que talvez esse seja o maior erro que eu vejo de forma frequente nas operações. Ele vai lá, ele adquire uma franquia pensando que é um investimento, como comprar um imóvel. Tipo, eu vou investir no imóvel. Contrata lá uma empresa, uma imobiliária que vai cuidar daquele imóvel, fazer a gestão e vai pagar um percentual para mim. Mas a franquia não funciona desse jeito. Franquia é um negócio de detalhes, é um negócio de dia a dia, é um negócio que você tem que estar acompanhando todos os dias, né? Porque uma falha, alguma insatisfação do cliente, aquilo pode reverberar e prejudicar a marca, prejudicar o seu negócio. Ainda mais agora que o cliente está super potencializado pelas mídias sociais, né? Que ele pode divulgar e influenciar o poder de consumo das pessoas. Cara, o cara tem que estar lá no dia a dia da operação, né? Porque senão você acaba falhando nesses detalhes e a experiência do cliente acaba sendo comprometida. Exato. Bem Por isso legal. que é importante soluções como a de vocês, né? Porque ajuda justamente a checar se aquilo que tem que fazer está acontecendo na prática. De uma forma mais, com uma técnica, de forma mais idônea, sem ter o viés ali, seja do dono, seja do franqueador, né? Exatamente. E volta no que você falou no começo, que eu achei muito interessante, as pessoas talvez não pensem dessa forma na maior parte das vezes. Você quer fazer isso? Porque se você quer, tem que ser desse jeito aqui, né? Senão vai fazer do seu jeito que você larga na mão do gerente, que você tem muita grana, tem capital, então você deixa lá, porque aqui é outro esquema, né? Perfeito. Esquema de franquias. No cenário atual, Zé, quais segmentos de franquias têm maior potencial de crescimento, na sua opinião? Hoje tem muitos negócios na área de serviços que vem encontrando através do franchise uma oportunidade de você escalar, de expandir.
Até então, a gente tem um ganho ali tributário, porque você acaba enquadrando o franqueado dentro do Simples. Então, quando você olha toda a cadeia de valor ali, principalmente olhando o aspecto financeiro, você tem uma economia financeira, né? Agora, com a reforma tributária, esse jogo vai mudar um pouco. E tem uma questão também desse arcabouço jurídico de proteção contra eventuais passivos trabalhistas, que acaba também ajudando nesse processo de expansão. Você sabe que no Brasil é um dos principais países que a gente tem problemas trabalhistas, né? Então, você acaba escolhendo um formato de negócio que tem uma segurança jurídica, né, e uma jurisprudência mais robusta que te deixa mais confortável para poder se jogar e expandir o seu negócio, né? Então, talvez sejam esses os pontos que eu citaria nesse aspecto. Assim. Bacana. Pensando assim, tudo hoje é digital, né? Que você acha que as lojas físicas aí precisam fazer? Como é que elas podem inovar para concorrer nesse cenário do digital? Acho que independente de digital ou não, Paty, acho que você tem que olhar sempre o cliente. Escutar o cliente. O que ele quer? Como ele quer? Como que ele quer ser entendido? Né? De que forma que isso agrega valor para ele? Porque às vezes também, senão a gente fica elucubrando aqui várias estratégias, ferramentas, que para o cliente final não faz a diferença. Não é o que serve para a marca X, vai servir para a marca Y. O seu cliente é diferente. Né? O perfil do seu cliente é diferente, a forma que o cliente se relaciona com a tua marca é diferente. Então você conhecer bem o seu cliente e saber o que é relevante para ele, o que agrega valor para ele, eu acho que é o ponto de partida. E a partir daí, você começa a amarrar toda a estratégia para poder estar presente, seja no online ou no offline, para poder atender essas expectativas dele. Sim. Eu acho que eu vejo que muitas vezes as empresas não escutam o cliente. Coisa básica, conversa com o cliente. Aquela coisa que a gente aprendeu com os nossos avós, que fazia varejo há 30, 40, 50 anos atrás. Tem uma solução nova que faz isso. Cara, eu vou fazer isso há 50 anos atrás. Quando ele tinha vendinha lá, atendia o cliente, perguntava para ele o que ele gostava, o que ele não gostava. Quando chegava o produto que ele gostava, ligava para o cara para falar que chegou. Coisas básicas, fazer o feijão com arroz. E a gente esquece um pouco desses fundamentos. Exato. E quer ficar inventando moda. Exato. Olha que, apesar de muito jovem, há mais de 25 anos, eu estou pensando aqui, é mais, tá? A gente fala dos cliente no centro, client centricity, papapá. E até hoje é isso que você está falando. E na minha opinião, não só até hoje, acho que vai ser sempre. Vai ser sempre, mas o que eu quero dizer é que até hoje tem muita lição de casa ainda por fazer. E Sim. isso é o básico, isso devia estar superado, né? Ouvir o cliente. Aliás, é uma coisa desafiadora, né? Porque o que a gente vê, desafiadora. A gente viaja no mundo inteiro e o que a gente vê é cada vez mais o nível de atendimento, a qualidade do atendimento caindo. Né? As empresas buscando tecnologias, outros tipos de jornada de compra, porque a gente não consegue replicar, né, essa qualidade do atendimento. É até uma coisa legal da gente te ouvir, com todas essas mudanças, né, que a gente está vendo, de tecnologia, de gerações, de jornadas hoje que elas são totalmente diferentes, aí o cliente que escolhe por onde ele vai fazer a jornada dele. Você acha que o modelo tradicional, o modelo que a gente tem hoje de franquias, ele vai mudar? Eu acho que vai, né? Eu acho que franquias lá atrás, ele foi concebido como um canal de vendas, né? Só que surgiram vários outros canais ao longo desses anos todos. E primeira coisa primeiro que a gente precisa criar uma harmonização entre esses canais e entre essas experiências do cliente, né? Então, assim, ele compra numa unidade, troca numa outra, retira numa outra. Como é que é essa regra de negócio? Como é que vai funcionar o backstage de todo esse processo para poder entregar a melhor solução para o cliente final, né? Sim. E no caso de franquia especificamente, tem a questão da nova reforma tributária, que no meu ponto de vista veio com muita força, que vai forçar os franqueadores a repensar todo o modelo de negócio. Né? Talvez um dos setores mais penalizados com a nova reforma foi o segmento de franchise. Sim. E qual você acha que é o maior desafio, então, na rede de gestão de franquias dentro desse contexto? Aí, eu acho que, falando de desafio, e não sei nem se dentro desse contexto, mas assim, o maior desafio que eu enxergo é o relacionamento entre franqueado e franqueador, né? Então, acho que esse é um ponto importante que muitas vezes o franqueador ignora, que tenta ter uma liderança, um processo de gestão mais top-down, querendo fazer, beleza, tem um processo, tem a regra, você tem que seguir o que eu estou falando, e não escuta, não interage, não engaja o franqueado. Mas no final das contas, quem faz, quem realiza, quem executa é o franqueado. Né? E o franqueado, tecnicamente, ele é o dono do negócio dele.
né? Então, se você não engajar, não é que nem você ter um funcionário, um gerente, um gestor, que você vai falar, você faz desse jeito que eu estou mandando você fazer. O franqueado pode ser até que você escute, entre por um ouvido, sai pelo outro, e ele não vai executar. E depois vai virar para você e falar assim, Paty, tá vendo aquela estratégia que você desenhou para mim? Não funciona na minha região. Eu falei para você que não funcionava. Só que ele não executou da forma que tinha que executar. Então, a base de tudo isso é esse convencimento. E eu acho que esse convencimento vem muito dessa relação entre franqueado e franqueador. E aí que torna o processo muito mais ganha-ganha do que um processo ganha-perdas, né? Porque senão fica cada um querendo puxar a corda para o seu lado e acaba prejudicando o cliente final e a marca no final do dia. Sim. Então, acho que esse é o grande desafio. Sim. Acho que não vai dar para você citar nomes, mas você consegue tangibilizar um pouquinho isso? Tipo, dar exemplo do que seria, como que é fazer isso direito, né? Porque dizer quem está fazendo isso direito... Acho que fazer quem está fazendo direito é fácil, né? Acho que eu posso até citar nomes. Pode. O problema é quem está fazendo errado, né? Aí a gente não pode citar. Então cita nomes de quem está fazendo isso direito. Eu sou muito fã do Boticário, por exemplo. Que legal. Eu sei também que são clientes da casa aqui. Sim. Boticário, para mim, é grande referência, né? Eu acho que um principal indicador disso é a satisfação que a gente vê nos franqueados, os franqueados reinvestindo no próprio negócio Boticário. É muito comum na rede Boticário ter os franqueados são multifranqueados. O cara tem 10, 15, 20, 50 unidades do Boticário. Pô, existe um indicador melhor do que o cara acreditar na marca e reinvestir na marca? São poucas marcas que conseguem construir isso. Eu acho que o Boticário é uma que consegue fazer isso com excelência. E consegue manter essa relação. Que se preocupa com o franqueado que está na outra ponta, se preocupa em fazer um programa de sucessão, né? Porque a rede já está... Os franqueados lá de trás, de 20, 30 anos atrás, já estão querendo passar o bastão, tá, e agora, como é que vai ser? Então se preocupa de fato, de forma genuína com o franqueado. Eu acho que eles fazem um trabalho de casa muito bem feito. Sou fã. Poxa vida, eu não tenho como não confirmar isso, não vai ter jeito. Porque o que a gente vê também, e que muitas vezes é um desafio para a gente, no que a gente trabalha com o Boticário, é que eles de fato têm, Zé, isso que você está trazendo, é um cuidado, é uma preocupação no detalhe extrema. Extrema no sentido positivo, a gente sente a mesma coisa. Muito legal. E não combinamos, hein? Não combinamos. Olha... não combinamos. Bom, é que você já me falou um pouco, né? Quais são as características de um bom franqueador, mas tem mais algo para agregar aí, para deixar de dica? Acho que um bom ouvinte em tudo isso, assim, eu acho que o franqueador tem que escutar. Ele não é o senhor da razão. Acho que eu vejo que muitos franqueadores acham que ele é o senhor da razão. Ele que abriu e fundou um negócio lá atrás, ele que sabe de tudo. Só que as coisas estão mudando muito, numa velocidade muito rápida. E quem está lá na ponta, que tem o termômetro de como que está sendo essa experiência de compra, é o franqueado, é o funcionário do franqueado. E você ter essa humildade de poder escutar essas pessoas é extremamente importante para você retroalimentar a tua estratégia. Exato. Muito legal. Fala um pouquinho, a gente acabou não falando disso, essa questão da omnicanalidade, a gente falou um pouco, mas eu queria trazer um ponto que eu sinto como consumidora, como cliente, né? Existe a loja física que tem um determinado... Eles atingem um padrão de atendimento ali. Então, eu me relaciono com a marca X através da loja física e eu acho excelente, por exemplo. Mas quando eu vou me relacionar com a mesma marca através do WhatsApp ou através do site, a minha experiência é totalmente diferente e com viés negativo. Como é que é isso? Ou o inverso, né? Ou o inverso. Mas no meu caso, eu tenho achado mais comum ser assim, que eu me encante mais com a loja física e que eles não estejam preparados ainda para a omnicanalidade nesse sentido do WhatsApp, do site, entre outros que pode ter. Acho isso que acontece muito nessa questão de você integrar, né, essas bases de dados, essas informações. Então, por exemplo, o cara é um heavy user, o cara compra muito no online, só que o cara chega na loja e você não sabe. Quem é a Paty, o que ela compra, o que ela gosta, qual é a frequência, Também etc. tem isso, você tem toda a razão. Então, acho que isso é importante. Por quê? Porque você consegue ser mais assertivo no atendimento, você consegue encantar mais nesse processo de atendimento, você pode gerar mais resultado, né, para a operação. Então, fazer essa integração e permitir que a pessoa que está lá na ponta tenha acesso a esses dados e vice-versa, acho que é importante. Né? E a mesma coisa, o cara é um cara que sempre está na loja, etc. O que eu posso utilizar o meu online, minha experiência online, para poder ativar, né, essa experiência de compra dele e entregar algo diferenciado no online. Sim. Eu vejo também que no online, Paty, tem muita coisa assim.
Muita gente desenha ali a experiência online como se fosse uma prateleira de supermercado, né? E acaba se tornando um processo muito frio, né? Muito sem trabalhar os aspectos emocionais, que muitas vezes na loja física você consegue trabalhar melhor, né? Seja no atendimento, um cuidado, um cafezinho, numa água, enfim, num sorriso, num abraço. Né? E escutar o cliente e no online não permite. Embora tenha já ferramentas sendo desenvolvidas no planeta que permite você ter um processo de compra mais emocional. Acho que um exemplo disso é o live commerce, né? O live commerce torna o processo de compra mais emocional, né? De você ver, de você interagir, de você ter uma curadoria de produtos e não só uma prateleira de produtos lá que você vai lá, escolhe e tenta comprar o produto ou serviço. Sim. Já entrou numa próxima pergunta que eu queria te fazer, que é justo isso, né? Como é que a tecnologia e dados também, que são muito importantes para a tomada de decisão, né? Profissional, pelo menos, como é que isso está impactando o negócio de franquias? Eu acho que muito, porque a grande maior parte das redes de franquias nasceram no mundo offline, né? Tipo assim, não tiveram assim, quando foram estruturar um modelo de negócio, pensando de como que a tecnologia ia interferir, ia melhorar a experiência do cliente. Eu acho que muitas delas estão fazendo a lição de casa agora para poder, primeiro, ver quais são as tecnologias que faz sentido dentro desse processo, dessa cadeia de valor, para poder agregar valor para o cliente e aplicar nos seus negócios para poder gerar valor, seja para o franqueado, seja para o cliente final. Sim. Acho que um exemplo disso é a inteligência artificial. Como que a gente aqui hoje, que estamos no varejo ali físico ou varejo online, pode utilizar a inteligência artificial para poder potencializar a experiência do meu cliente? Eu ser mais assertivo na minha oferta, fazer uma oferta mais segmentada. Aquela coisa de mandar e-mail marketing spam oferecendo calçado feminino para o Zé, não faz sentido, está totalmente fora do contexto. Aquilo ali queima até a marca. Né? Você fala, pô, mas esses caras estão viajando, não tem nada a ver com o meu negócio. Né? Então, acho que a inteligência pode ajudar a potencializar essa gestão e ter mais e ajudar o empresário a tomar decisões mais assertivas lá na ponta. Legal. Bom, Zé, agora vamos para a gente ir fechando aqui, que infelizmente o nosso tempo acaba. Vou te fazer uma última pergunta. Não sei se você sabe que VID vem de ver, observar. Então, a gente traz essa pergunta para você me contar o que você acha dentro do segmento de franquias que precisa ser visto e que não está sendo visto ou não está sendo visto o suficiente. Eu acho que muitos franqueadores olham muito essa questão do processo de compras, a gestão, faz uma auditoria dos processos para verem se estão sendo seguidos, né? Eu acho que eles olham um pouco para as pessoas. Ah, que legal. Né? Assim, ver as pessoas, entender quais são as demandas, necessidades, se elas estão satisfeitas, né? O que eu posso fazer para poder melhorar o ambiente de trabalho e proporcionar uma experiência diferente para ele e, consequentemente, deixar ele mais feliz, mais contente, mais engajado e, consequentemente, proporcionar um atendimento diferenciado lá na ponta. Sim. Eu vejo que tem poucas marcas fazendo isso e que eu acho que esse olhar para pessoas é extremamente importante para você se diferenciar. Entregar algo diferente lá na ponta. Sim. Você trouxe um ponto super bacana, super interessante, porque, inclusive, eu observo que tem muitas marcas que elas vendem produtos que os próprios vendedores jamais usaram. Então, para você ver como é interessante, como é que ele vai conseguir mostrar para mim realmente o benefício daquilo se ele não tem nem ideia, ele não tem acesso, né? E é muito, muito importante que isso seja um ponto aí de observação. Aquela coisa que você vai, se o pessoal fala assim, o que você me recomenda? O que é melhor? A, B ou C? Não, tudo é bom. Eu ia citar... Então aí você não consegue fazer uma curadoria adequada de produtos, né? Fica um speech pasteurizado. Pasteurizado. Né? Porque é combinado aquele discurso, né? Aqueles diferenciais do cliente. E não de uma forma genuína. Testei, minha filha usa, minha mãe usa. Exato. E funcionou dessa forma. E eu não vou querer citar exemplos, mas a gente, como consumidor, pergunta. É comum essa interação. Eu falo para o vendedor, mas você acha que esse ou esse aqui é melhor? Não sei, eu nunca usei, mas falam que esse aqui é melhor. Então triste, né? É outra potência. Se você fala, olha, isso aqui é muito de gosto, mas eu já usei e acho que esse daqui né, é muito diferente. Muito legal, Zé. Zé, obrigada demais pela sua presença aqui, um super prazer, uma grande contribuição aí. Espero que o pessoal possa realmente acompanhar e aproveitar. E obrigada por você ter vindo.
Muito obrigado, uma honra aqui participar com vocês, trocar um pouco dessas ideias aí. Se vocês quiserem saber mais informações, digita iguaquira.com.br, é o Central do Varejo, tem muito conteúdo bacana de varejo, notícias para poder você se atualizar e ter mais informação nessa jornada de melhorar a performance do seu negócio. É isso aí. E ó, pessoal, eles levam a galera para a NRF, viu? Fica a dica aqui, que eu já fui, muito legal. E NRF Paris esse ano. É isso aí. Bom, super obrigada, gente, por vocês acompanharem a gente em mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo.